A Record venceu a disputa com o SBT e vai transmitir o Carioca em 2021. E nesse vídeo você vai ver quais são os 7 principais desafios da emissora nessa volta ao futebol. Muito bem, pessoal, nessa semana que passou, os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aceitaram a proposta da Record para transmitir em TV aberta o Campeonato Carioca de 2021. Segundo informação que foi trazida pelo Rodrigo Matos no All Sport, a Record fez uma proposta de 11 milhões de reais só pelos direitos de TV aberta. Os clubes acharam que vale mais a pena vender para a Record mesmo por um valor tão baixo, porque eles podem ganhar dinheiro de outras formas. E uma delas, por exemplo, é o pay-per-view, que segundo informação trazida pelo Gabriel Wacker no All Sport, vai custar R$ 49,90 por mês e já está confirmado na Claro, na NET e na Sky e deve chegar também a Vivo. Um jogo avulso vai custar R$ 60, R$ 59,90. Se você quiser assinar o pacote completo, vai sair por R$ 129,90, o que dá um desconto em relação a 3 mensalidades, na casa ali de R$ 20. Apesar desse novo pay-per-view, o torcedor dos times do Rio de Janeiro terá sim a oportunidade de continuar vendo o Campeonato Carioca de graça na TV aberta, graças a esse acordo com a Record. E a Record tem agora pela frente desafios para fazer uma boa cobertura e ter bons resultados com a transmissão do estadual. A emissora não mostra o Carioca desde 1997, lembra? Botafogo e Vasco na decisão, Gonçalves, Edmundo, a dança da bundinha, El Chan, tudo aquilo que rolou há mais de 20 anos com transmissão da Record, agora estará novamente na emissora do Edir Macedo. E o primeiro desafio da Record é remontar sua equipe esportiva. Lembra o Lucas Pereira, narrador histórico que fez parte aí das Olimpíadas, dos PANs transmitidos pela Record, que era do Sport TV, que narrou, por exemplo, o 1000º gol do Romário em 2007, ele ficou sem função no esporte da emissora e estava trabalhando no jornalismo geral. A gente tem lá também a Milena Ciribelli, que é apresentadora, desde 2009 está na Record, quando ela trocou a Globo pela emissora que ia transmitir Londres 2012 com exclusividade, Vancouver 2010, Jogos de Inverno, que tinha um grande projeto esportivo e que foi morrendo com o passar do tempo. Vale a gente lembrar que a Record agora em dezembro foi notícia porque rescindiu o contrato de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2023. Uma questão que a Panam Sports, a antiga ODEPA, Organização Desportiva Pan-Americana, vai levar para a justiça, inclusive. Então, a Record volta para o futebol justamente quando todo mundo, inclusive eu, a gente dava como morta a emissora para assuntos esportivos. A Record não entrou na concorrência pela Libertadores, que foi parar no SBT, não entrou na concorrência pela Fórmula 1, que foi parar na Band, nenhuma das outras competições que a Globo não quis renovar também a Record tentou comprar. A última transmissão esportiva, além dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, foi aquela pré-temporada dos times europeus, a International Champions Cup, mas agora aí por uma iniciativa da Record do Rio de Janeiro, com aporte financeiro de São Paulo, é que a emissora volta ao mundo esportivo. E no Campeonato Carioca, a informação que nós temos é que a Record vai transmitir os jogos de sábado. Isso requer também que a emissora volte a investir em programação esportiva, porque até o Esporte Fantástico, programa semanal criado lá em 2009 para Milena Ciribelli apresentar e para ser a casa dos esportes olímpicos da emissora, até esse programa saiu do ar. Então a Record estava num processo absoluto de desmanche. Por isso é uma surpresa ela ter voltado, ter vencido a briga com o SBT por esses direitos. Há um mês a gente tinha quase certeza de que o SBT transmitiria o Campeonato Carioca, mas agora, assim como o SBT fez criando o Arena, programa do Benjamin Bach, a Record também vai ter que voltar com um programa esportivo. É claro que o desafio é menor, porque o SBT estava muito mais tempo sem ter programas de esporte, sem ter transmissões. Vale lembrar que futebol em rede nacional no SBT, desde 2003 com a Copa Ouro, em julho daquele ano, até a transmissão do Fla-Flu, uma coisa pontual que rolou no meio do ano passado, o SBT simplesmente passou 17 anos sem transmitir nada fora do Nordeste. Mas em 2018, com a transmissão da Copa do Nordeste, dando boas audiências na região, é que aí foi plantada a sementinha ali, o Silvio Santos gostou dos números, né? Audiências grandes no Ceará, Pernambuco, enfim, a partir dali o SBT começou a observar com outros olhos a questão e isso empolgou para voltar em rede nacional. Quem sabe agora a Record, com o Campeonato Carioca, também não pense em voltar para o futebol em rede nacional, com outros campeonatos e tudo mais. Outra informação que a gente tem é que, a princípio, os jogos do Campeonato Carioca não vão para toda a rede na primeira fase, mas o mata-mata sim. E aí a gente embarca para o terceiro desafio, que é dar boa audiência também sem o Flamengo. Porque o Flamengo, evidentemente, vai ser muito fácil de dar audiência para a Record. Os jogos vão ser transmitidos de sábado à tarde. A grade da Globo não é tão forte assim. Tem, é claro, o Caldeirão do Hulk. Mas veja, por exemplo, a final da Libertadores no SBT, com Palmeiras e Santos, como em São Paulo foi tranquilo para o SBT ganhar da Globo. Chegou a meter quase 3 vezes a audiência da Globo em alguns momentos. Claro, era uma final de campeonato, nós não podemos comparar com o estadual, mas é a força do Flamengo no Rio de Janeiro. Não dá para dizer que a torcida do Flamengo não vai querer assistir
mesmo que a gente esteja nesse calendário apertado, que não dê para usar o time titular, a torcida do Flamengo vai querer ver um jogo que está de graça na televisão. Ainda mais porque o pay-per-view custa R$ 49,90 por mês, então é melhor aproveitar mesmo que tiver na TV aberta. Na Globo, a diferença de audiência do Flamengo no Campeonato Carioca para as outras equipes, no total da média do campeonato, não era tão grande, mas porque era muito impulsionada pelos clássicos. Então o Flamengo ajudava a média do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Mas se a gente pegar exemplos de 2019, que foi o último Carioca que a Globo tinha transmitido com os 4 grandes sob contrato, né? O Flamengo não estava em 2020. Se a gente pegar jogos de domingo seguidos, né? Domingos consecutivos, um com o jogo do Flamengo contra um time pequeno e outro do Fluminense contra um time pequeno, dava uma diferença no Ibope aí de 5, 6 pontos, então era uma coisa grande. Para a Record, que vai ter uma audiência menor do que a Globo dá com o futebol, talvez isso seja um pouco menos visível, né? Como vai ser um público bem específico de futebol, não é aquela galera que fica ligada na Globo o dia inteiro, não importa o que esteja passando, talvez diminua um pouco esse vácuo. Mas o desafio da Record é trazer o torcedor do Fluminense, o torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo, que eu sei vai estar desanimado, caiu para a segunda divisão de novo, mas tem que fazer movimentos de marketing, chamadas para esse torcedor, aproveitar um momento que está sendo para muita gente inédito. Veja, a Record não transmitiu o Campeonato Carioca desde 1997. Muita gente que está assistindo esse vídeo agora sequer era nascida em 1997 ou não tem idade para lembrar daquele campeonato exibido pela Record. Então é algo muito novo, mesmo que nós estejamos mais acostumados a ver futebol na Record do que era no SBT até a Libertadores chegar lá. Vamos lembrar mais uma vez, a Record transmitiu Olimpíadas, transmitiu Jogos Pan-Americanos, mas também transmitiu o UEFA Champions League na década de 2000, com muito sucesso, aliás. Transmitiu a Eurocopa, no ano que Portugal do Filipão foi vice-campeão jogando em casa contra a Grécia. Transmitiu em 2008 o primeiro título daquela sequência altamente vitoriosa da seleção da Espanha, a Eurocopa de 2008. Depois a Espanha seria campeã do mundo e da Europa de novo, 2010, 2012 já na Globo, mas foi na Record que isso começou em 2008. Teve jogos também em parceria com a Globo, de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até a Recopa Sul-Americana, que o São Paulo jogou contra o Boca Juniors em 2006. Então, tradição tem. Só que agora a Record tem que fazer aí um apelo maior a esse torcedor que não é o do Flamengo, para que ele possa chegar também e dar uma audiência que pelo menos se aproxime do time rubro-negro. Eu sei que é difícil a missão, mas não custa nada tentar. O quarto desafio é botar a Record News nessa parada, porque afinal de contas, diferentemente do SBT e da Globo, a Record tem um segundo canal de TV aberta. E a Record News há muito tempo não faz jus ao nome News numa programação 100% notícias, né? Não acontece mais isso. Isso foi lá no lançamento em 2007, até 2012 ainda foi bem, depois teve um desmanche, uma demissão em massa na Record News, e aí o que a gente começou a ver foi aluguel de horários, Igreja Universal ocupando espaço. A Record News acabou deixando aquele slogan que era lido pelo saudoso Eliakim Araújo em 2007, que era Record News, jornalismo 24 horas de plantão, acabou sendo substituído aí na grade por outras coisas, bastante esvaziado, e muitas vezes usado para esporte também. Champions League foi usado na Record News, a Europa League quando era a Copa da UEFA ainda, os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016, a própria International Champions Cup. Sempre que a Record não queria transmitir alguma coisa também, tinha a Record News como opção, inclusive para cerimônias dos Jogos Pan-Americanos, né? Que as cerimônias olímpicas são legais, mas as de Pan, muitas vezes o telespectador da TV aberta tradicional não gosta, colocava em VT na Record, que dava para cortar as partes mais chatas, e ao vivo mesmo era na Record News. Então, se a Record quer fazer uma transmissão nacional do Campeonato Carioca, mas acha que de repente em São Paulo não vai dar audiência contra o SBT e contra a Globo, porque aqui não se tem interesse em jogos do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, por que não dar a oportunidade ao telespectador de São Paulo que quer ver um jogo de futebol, que não quer ver apenas o Campeonato Paulista, mostrando na Record News? Seria muito bacana se a gente pudesse ter essas exibições em TV aberta por aqui também, assim você contempla 100% do território nacional. A Record tem que usar o seu segundo canal, porque se ela não quiser mostrar o Carioca para São Paulo, pelo menos mostra para os clubes do Rio de Janeiro que ela está interessada em dar um alcance muito maior, mesmo que seja num canal de notícias. O quinto desafio vai ser incluir o Play Plus nessa aí, porque afinal de contas a Record também tem o seu modelo de streaming. Ele não é tão grande, não recebe tantos investimentos como o Globoplay da Globo, que hoje é a grande obsessão. A Globo está até se desfazendo de direitos de transmissão do esporte, mandando antigos artistas embora para poder investir todo o dinheiro no Globoplay, nas produções, tentar vender no mercado internacional, fazer frente a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, se bem que o Disney Plus é parceiro da Globo aqui. Mas, de qualquer forma, o Campeonato Carioca representa uma oportunidade para o Play Plus. Então, por que não procurar os clubes que estão vendendo agora o pay-per-view, que estão indo para Sky, para Claro, para Vivo, e tentar vender esse pacote para quem não tem TV por assinatura também? Porque o Play Plus é o streaming. Se você não tem o pacote de TV paga na sua casa, você acha que é muito caro, que não compensa, vem muitos canais que você não assiste, por que não o Play Plus fazer essa venda para você? Muito dificilmente o preço seria diferente, mas pelo menos se você está tão disposto assim a pagar R$ 50 por mês para ver o Campeonato Carioca, ou 130 no pacote total,
pelo menos que o faça de forma exclusiva na internet, se você tem uma conexão boa para isso, tem uma conexão capaz de rodar um jogo ao vivo. É muito melhor do que ter que assinar aquela parafernália toda que é cara, que muitas vezes você não consome todos os canais e nem passa por eles zapeando com o controle remoto. O Premiere da Globo, por exemplo, tem essa solução. Se você não tem TV a cabo em casa hoje, você pode assinar ele por R$ 79,90 mensais, ou até incluído nos pacotes do Globoplay, né? Se você tem aí o Globoplay mais canais ao vivo, tem hoje também um plano que você leva o Premiere. Então, é uma oportunidade já para quem tem outra cabeça, não acha mais que ter TV a cabo em casa vale a pena, e aí eu acho que o Play Plus deveria se posicionar dessa forma. Espero, inclusive, que seja, porque aí é uma nova maneira de chegar ao torcedor. O sexto desafio é bastante complicado para a questão do alcance nacional. É porque lá no Nordeste os times cariocas têm uma tradição de dar boa audiência, mas não necessariamente nos grandes centros, como por exemplo Salvador. Lá, quando a Globo transmitia jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro simultaneamente a um jogo do Flamengo na Libertadores no SBT, era surra. A Globo ganhava de muito do SBT, o Flamengo não chegava nem perto. Porque a audiência dos times cariocas está muito concentrada no interior do Nordeste, né, nas outras regiões, não está tanto nas capitais. Eles têm lá agora um movimento muito forte para você torcer pelos times da região. Torça pelo Bahia, pelo Vitória, pelo Sport, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará. E aí na Copa do Nordeste a gente vai ter um problema, porque os jogos do SBT na região também serão transmitidos aos sábados às 4 da tarde. Se a Record confirmar mesmo essa informação inicial de que os jogos do Campeonato Carioca serão de sábado às 4 da tarde, a gente vai ter alguns embates que no Nordeste prometem ser surra quando a Record estiver transmitindo o Campeonato Carioca. Eu estava dando uma olhada na tabela detalhada que a CBF lançou na última semana sobre a Copa do Nordeste, já vendo os jogos que estão reservados para o SBT. Eu vou até olhar aqui no papel. 6 de março, por exemplo, a gente tem Ceará e Vitória, CRB e Sport Recife. Dia 13 de março, Vitória e Bahia, um clássico. Tem também Altos e Ceará, um jogo que importa bastante para a torcida cearense. No dia 20 de março, outro sábado, também 4 da tarde, Ceará e Fortaleza, clássico, mais uma vez um clássico. E o outro jogo é um clássico regional muito forte, 2 campeões nacionais, Bahia e Sport Recife. No dia 27, o último sábado do mês de março, tem Santa Cruz e Sport Recife, clássico pernambucano. Imagina que o Recife vai dar audiência para jogo do Campeonato Carioca nesse dia. Não tem condição. O outro jogo do SBT é Confiança e Vitória. Também na Bahia deve ter muito mais audiência para o Vitória. No primeiro fim de semana do mês de abril, no dia 3, a gente tem 2 clássicos regionais, que são Fortaleza e Bahia e Sport Recife e Ceará. E na última rodada da competição, no dia 10, tem Bahia e ABC, Sampaio Corrêa e CSA, também jogos importantes para a definição muitas vezes dos classificados. Ou seja, com todos esses jogos que eu falei, vai ser muito difícil a Record enfrentar o SBT. E a grande briga da Record, eu vou repetir só que ao contrário agora que eu falei lá quando o SBT comprou a Libertadores. A grande briga da Record é com o SBT. É o sucesso da final da Libertadores e das semifinais da Libertadores no SBT, mas também a venda de publicidade que o SBT conseguiu. Vendeu todas as cotas na reta final, vendeu merchandising, fez um arena repleto de propaganda antes do jogo. Tudo isso acendeu a luzinha ali, acendeu o foguinho da Record para ela voltar com o futebol. Então ela está na esteira do SBT. Foi o SBT que fez a Record acordar, mesmo que não tenha sido uma coisa partindo aqui da matriz em São Paulo, que tenha sido uma ideia do Rio de Janeiro, mas pelo menos surgiu. O SBT também não surgiu para o futebol em São Paulo. Há quase 3 anos foi o Nordeste que teve a ideia de transmitir a Copa do Nordeste e que anos depois faria diferença, né? 2 anos depois faria diferença em São Paulo. Então a grande briga da Record é com o SBT. São as 2 emissoras que disputam ponto a ponto, 10ª vice-liderança em todos os horários da programação. Se você pegar a média geral das 24 horas, a média das 7 à meia-noite, qualquer uma que você faça, a briga é muito grande. Elas brigam no sábado, elas brigam no domingo. Tá muito pobre a programação do SBT em vários horários sem futebol. Com a Libertadores ele bateu recordes que a emissora não via desde os anos 2000, quando passava Harry Potter inédito e tudo mais. E a própria Record, que conseguiu fazer sucesso com a Fazenda no ano passado, tem agora nas mãos a oportunidade com o Campeonato Estadual, que ainda é forte, querendo ou não, mesmo que a gente ache que o Carioca perdeu força e tudo mais. Quando você tem um produto como o Flamengo nas mãos, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, você tem uma possibilidade de dar bastante audiência. E para chegar na Globo, é claro, não faz tanta diferença, mas na briga da média com o SBT, faz. E aí nós chegamos ao 7º desafio da Record, que é voltar definitivamente ao futebol, se posicionar mais uma vez como uma emissora que transmite esportes, recriar a cultura. Isso é muito mais fácil do que o SBT, porque o SBT teve que recriar quase 2 décadas de distância. A Record transmitia esporte até ontem, entre aspas. 2019, gente, tá aqui. 2019, faz menos de 2 anos, eles estavam mostrando International Champions Cup. E nesse momento que a gente vive da Globo cada vez mais abrindo mão de direitos de transmissão, vai aparecer alguma outra oportunidade da Record.
Veja, por exemplo, a Copa Sul-Americana, que até agora não tem uma TV aberta para transmitir, ela segue exclusiva da Conmebol TV, aquele pay-per-view que custa R$40 por mês e que agora nem parece mais tão caro, né? Porque tem um Carioca custando R$50 por mês. Lembrando que o pacote de transmissão da Copa Sul-Americana, que até agora ninguém apareceu para comprar, ninguém foi com uma proposta firme, séria e levou, se alguém levasse, também teria direito de transmitir a Recopa Sul-Americana, que esse ano vai ter o Palmeiras enfrentando Defensa e Justiça. O contrato do SBT com a Copa do Nordeste, por exemplo, tem mais 2 temporadas, 2021 e 2022. Por que não se posicionar como uma concorrente na região para 2023? A própria Fórmula 1 na Band, observar o que a Fórmula 1 vai fazer, qual vai ser a audiência na emissora, e se posicionar para 2023 como uma alternativa também, mostrar para a Liberty Media, olha, vocês conseguiram esses resultados na Band, mas comigo vocês poderiam mais porque nós temos mais alcance, mais emissoras afiliadas e tudo mais. A Record tem que pensar grande, tem que voltar ao mundo do esporte, porque o cenário que a gente tinha há menos de 2 meses era de uma emissora que parecia morta, tinha perdido até a única coisa que ela tinha na grade de relevante, que eram os Jogos Pan-Americanos, mas nos surpreendeu positivamente comprando agora os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A gente deseja boa sorte, é sempre muito bom ter outros players no mercado, gerando emprego, gerando oportunidades. Na nossa interação de hoje eu quero saber se vocês acham que a Record tem condições de dar quanto de audiência com o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro. Na Globo, as finais passavam dos 30 pontos, mas os jogos de primeira fase, transmitidos de domingo à tarde, dessa vez vai ser sábado, vamos lembrar isso, ficava ali, quando era Flamengo, 23, 24 pontos, quando era Fluminense, 18, 19, às vezes 17, o Vasco dava 21, 22, quanto dá para dar na Record numa tarde de sábado, enfrentando o Luciano Huck, enfrentando a programação do SBT, que não é boa aos sábados no Rio de Janeiro e São Paulo, mas também lembrando que lá no Nordeste, e aí a gente falando em painel nacional de televisão, lá no Nordeste, com esses jogos que eu citei aqui no vídeo, o SBT deverá ter uma grande vantagem em relação aos jogos do Campeonato Carioca. Manda o seu palpite aí da média de audiência que vocês acham que a Record consegue, que vocês acham que já seria muito legal para a Record nesse campeonato, e manda aí também o que vocês acharam sobre o preço do pay-per-view, né? R$ 49,90 por mês para um pacote que dá direito basicamente ao Campeonato Carioca, diferentemente do Premier, que tem outros estaduais, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. Manda aí nos comentários, a gente vai conversando e a gente volta na semana que vem com novos vídeos aí, porque o mundo da mídia esportiva não para. Por isso, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os assuntos e notícias que saem e também para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão, você pode ativar o sininho aí o YouTube vai te notificar quando a gente tiver novidades por aqui. Um grande abraço para vocês e eu te espero na próxima. Valeu!